Pai do Senhor, meus queridos, eu sou o pastor Luciano Monteiro. Eu quero compartilhar convosco uma palavra da parte de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo é de número 18, e os versículos é 18 ao versículo de número 30. Vamos ler o texto bíblico que diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: Quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, no presente e na vida eterna. Quando nós lemos o texto, nós observamos claramente uma questão, uma dificuldade. O assunto é seguir a Cristo. Quando nós tomamos a atitude de seguir alguém ou alguma coisa, isso caberá para cada um algumas dificuldades que teremos que enfrentar. Logo que você decide seguir algo, seguir alguém, precisa estar determinado para poder enfrentar, porventura, algumas dificuldades. Nós encontramos nesse texto uma pessoa que vai até Jesus, vai até o Mestre, e qual é o interesse dele? O interesse dele é herdar a vida eterna. E para isso, ele deveria seguir a Cristo. Quando ele procura o Mestre, ele demonstra um interesse de fazer isso, de seguir a Cristo. Ele não só demonstra o interesse, mas quando ele é interrogado, nos versículos 18 ao 21, ele fala para o Senhor, demonstrando que, desde a sua mocidade, ele observava os mandamentos. Quando o mestre diz para ele: Você conhece os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não levantarás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe. Ele diz assim: eu faço tudo isso desde a minha mocidade. Nós entendemos que ele demonstra o interesse em herdar a vida eterna, e também ele diz para o mestre, demonstra também o seu jeito em que ele fazia isso. E quando ele demonstra o seu jeito, a sua maneira, a sua forma, dizendo: eu observo isso desde a minha mocidade, o Senhor claramente diz para ele: mas te falta uma coisa. Te falta uma coisa. E finaliza dizendo: segue-me. Vende tudo que tu tem, e a palavra importante aqui é segue-me. Eu entendo aqui, amados, que aquele homem, apesar de ser religioso e fazia isso desde a sua mocidade, ele ainda faltava uma coisa. Era uma coisa que fazia toda a diferença. Era seguir a Cristo. Ele queria herdar a vida eterna, mas ele não seguia a Cristo. Apesar de ser uma pessoa religiosa, ele não estava seguindo a Cristo.
Fato é, fica bem claro nesse texto que ele seguia mais os seus próprios interesses, ele seguia os seus próprios objetivos, ele seguia os seus propósitos, ele tinha uma religiosidade, porém ele seguia os seus ideais, os seus próprios interesses, os seus próprios sonhos, de modo que ele estava estritamente ocupado em seus sonhos, seus projetos, seus interesses e deixava de realmente seguir a Cristo. E quantos de nós não estamos vivendo nesse patamar, eu posso dizer? Quantos de nós não estamos presos, ocupados, sufocados em nossos interesses, em nossos sonhos, em nossos projetos e não resta nada a não ser uma religiosidade apenas, ao invés de seguir a Cristo. Pedro diz assim: nós deixamos tudo, Senhor, e te seguimos. O que nós vamos ganhar nisso? É muito claro o texto, quando o Senhor, no versículo 30, ele diz assim: e não haja, ninguém há que tenha deixado, os versículos 29 e o 30, ele diz assim: ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e no presente, e na vida eterna. Há uma promessa aqui, e o Senhor deixa muito claro quando Pedro se manifesta dizendo: nós te deixamos tudo e te seguimos, o que nós vamos receber? E o Senhor deixa claro que quando nós vivemos os interesses de Deus e não apenas os nossos interesses, quando nós vivemos os interesses de Deus, nós encontraremos no Senhor certamente, verdadeiramente, promessas de sermos abençoados, tanto na vida em que nós estamos vivendo, no presente, quanto no futuro, tanto na eternidade. O que nós podemos concluir com essa palavra? As dificuldades de seguir o Mestre é expressa aqui claramente no diálogo entre ele e esse homem, E hoje nós observamos que há muitas pessoas vivendo nessa dificuldade. A pessoa é até um religioso, até declara que é crente, que eu vou na igreja, mas faz isso esporadicamente, não tem um empenho, não tem uma entrega, não faz nada demonstrando um interesse próprio ao reino de Deus. Com isso você não está seguindo a Cristo. Na vida daquele homem, a vida daquele homem foi marcada por uma religiosidade. Quem sabe a sua atualmente está dessa mesma maneira. Sua vida de repente é marcada por uma religiosidade. Você vai na igreja, quem sabe aos domingos, mas não tem interesse algum. Você vai na igreja, mas com interesse em outras coisas. A sua cabeça está cheia de sonhos, cheia de projetos, cheia de interesses. Mas todos os sonhos, projetos e interesses são para si próprio e não para o reino de Deus. Eu quero dizer para você que você não está seguindo a Cristo. Para seguir a Cristo, você precisa ir mais além. Precisa haver uma entrega total, uma entrega. Precisa abrir mão das suas ocupações em uma boa parte do seu interesse próprio para poder dedicar isso ao reino de Deus. Eu quero despertar você com essa palavra para que você esteja atento. Deixe de viver uma vida religiosa como este homem que foi interrogado pelo mestre, ou melhor, que foi até o mestre para interrogá-lo. Deixe de viver uma vida religiosa apenas e siga Cristo. Esse detalhe que faltava na vida daquele homem, de repente está faltando também na sua vida, meu irmão. Mude hoje esse conceito. É apenas uma coisa
te falta uma coisa, te falta apenas uma coisa: seguir a Cristo. Então faça isso, mude o curso da sua história diante de Deus e faça a obra de Deus, siga a Cristo, em nome de Jesus. Essa palavra possa despertar você neste momento, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e eu quero dizer para você: compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser abençoadas e alcançadas por essa palavra. Amém? Se inscreva no meu canal. Certamente que eu estarei ministrando em outras oportunidades ao teu coração, para o teu elevo espiritual e também de todas as pessoas que você tiver a coragem e a dedicação de poder compartilhar. Dá um joinha aí e compartilha em nome de Jesus. Você pode compartilhar uma palavra como essa, é uma palavra de Deus, é universal. Você pode compartilhar para qualquer pessoa, qualquer amigo, qualquer pessoa, independente da sua cor ou religião. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.